aqui só o ok para a gente poder iniciar. Professor Paulo Paiva, muito obrigado pelo convite. Foi aceito o convite para a gente fazer um hangout, uma gravação bem curta e objetivo para mais um tempo de coronavírus. Professor Paulo Paiva, que é nosso professor da Fundação Cabral. Olá, gente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa nova proposta do Sistema OSENG. Estamos em crise, em um cenário extremamente desafiador para todos nós. Por isso, iniciamos hoje o projeto OnCop, ao vivo, com o objetivo de discutir temas importantes, de conectar as nossas cooperativas e a sociedade em uma perspectiva inovadora de educação nesses novos tempos em que estamos isolados socialmente. Estamos isolados, mas não estamos parados, e muito menos a par do que está acontecendo na perspectiva das oportunidades que são geradas nesse cenário de crise. O Sistema OSENG sempre esteve junto às cooperativas e assim continuará. Essa foi a forma encontrada nesse momento de pandemia de mantermos nossa proposta de formação e investimento na gestão personalizada das cooperativas. Estamos nos adaptando a esses novos formatos para que você esteja sempre atualizado e por dentro de tudo que é importante para o desenvolvimento do negócio cooperativo. O momento exige cada vez mais cooperação e é nesse sentido que vamos iniciar hoje uma discussão sobre os impactos da crise no Brasil e a importância do cooperativismo nesse cenário. Trouxemos para o debate o professor da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga, PhD em Economia, que vai conversar conosco sobre como fica a configuração macroeconômica mundial em tempos de coronavírus e como reagiremos após essa pandemia. Também estamos aqui com o diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, Marco Aurélio Almada, para analisar conosco esse cenário do ponto de vista do cooperativismo de crédito, que, inegavelmente, tem se mostrado como grande força no Brasil para a superação dos momentos de crise. Muito obrigado aos nossos dois convidados. A participação de vocês, tenho certeza, será extremamente relevante para esclarecermos ao nosso público a realidade e também as oportunidades de agora em diante. Para você que nos assiste pelo canal do Sistema OSENG no YouTube, encaminhe suas perguntas, pois, ao final, abriremos aí para um debate com os nossos convidados. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Carlos Braga, que terá 20 minutos aí para a sua explanação, e, em seguida, ouviremos o Almada. Professor, por favor. Muito obrigado, Gatti. Boa tarde a todos. Eu estou falando da minha residência em São José dos Campos e estou já há 4 semanas em isolamento. A minha única interação é através exatamente de webinars com os meus alunos da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil e do IMD na Suíça. E, naturalmente, a gente vai aprendendo muito com esse processo de interação, mas certamente há algumas limitações. Me pediam para falar sobre tendências macroeconômicas no período pós-crise, né? Evidentemente, isso é um desafio, né? Como o Niels Bohr costumava dizer, fazer predições é muito difícil, particularmente sobre o futuro, né? E, particularmente, previsões econômicas. John Kenneth Galbraith, um já falecido professor de Harvard, costumava dizer que economista só faz previsão econômica para dar credibilidade à astrologia. Mas eu vou tentar aqui discutir com vocês alguns cenários. O nível de incerteza, obviamente, é extremamente elevado, não apenas no Brasil, mas na economia mundial
como um todo. Basta ver o que vem acontecendo no zigue-zague dos mercados financeiros ao redor do mundo desde o início de março. Então, trabalhar com esse nível de incerteza certamente coloca uma série de desafios. Mas o que a gente sabe? Bem, a gente sabe que esse vírus, o SARS-CoV-2, provoca uma doença, a Covid-19, que o nível de replicação desse vírus é aí entre 1,6 e 2,4, quer dizer, ele é altamente infeccioso. Para cada pessoa infectada, ela vai, em média, infectar 2 pessoas, e isso tende a levar um crescimento exponencial. Nós não sabemos se uma vez a pessoa estando infectada e sarando da doença, se ela adquire imunidade ou não. Tudo leva a crer que sim, mas não sabemos qual a duração dessa imunidade. Então, é nesse mundo aí de incertezas que a gente tenta olhar para o passado, ver o que aconteceu com outras epidemias, pandemias como essa, e também em termos de modelos epidemiológicos e como governos ao redor do mundo estão reagindo a essa crise. Bem, se a gente olha para o passado, o exemplo mais relevante é o que aconteceu durante a gripe espanhola, lá em 1918, 1919, início de 1920. A gripe espanhola matou de 40 a 50 milhões de pessoas. Naturalmente, não dá para extrapolar daí o que nós estamos vivenciando hoje. Os sistemas de saúde são muito melhores, a nossa capacidade de tratar desses problemas associados ao Covid-19, de uma maneira geral, são muito melhores. Mas é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta, primeiro, porque uma das coisas que nós aprendemos no episódio da gripe espanhola é que esses surtos vêm em ondas, porque você só vai conseguir realmente dominar esse processo quando você atinge o que os epidemiologistas chamam de imunidade de rebanho. Isso é quando 60%, 70% da população está infectada. Nós estamos ainda muito longe disso. E esse é um dos grandes problemas hoje, porque nós nem sabemos quantas pessoas estão infectadas. E isso, naturalmente, cria a necessidade de medidas de saúde pública que são, de certa forma, draconianas, né? Como toda essa ênfase em afastamento social, que é necessário para que a gente evite um pico nesse processo do surto epidêmico que possa comprometer a capacidade de atendimento do sistema de saúde pública dos vários países envolvidos. E hoje, mais de 180 países já estão sendo afetados pela pandemia. Existem estratégias diferentes. É muito complicado a gente comparar, por exemplo, China com outros países, porque a China teve a capacidade de implementar um sistema de lockdown, um sistema de quarentena dramático na cidade de Wuhan, na província de Hubei, e isso se estendeu por mais de 70 dias, e hoje parece que, na realidade, ontem, eles abriram as portas, diminuíram, então, alguns dos entraves à movimentação, porque não houve novos casos locais. Mas a gente não sabe se isso realmente é o final dos surtos do Covid-19 na China, né? É algo que nós vamos ter que observar com muito cuidado. Mas, só para colocar em perspectiva, eu vou falar de 2 países que tiveram atitudes muito diferentes. Um é a Noruega, que resolveu ter um processo de lockdown significativo a partir de meados de março, e outro é a Suécia, um país vizinho muito parecido em termos de renda per capita, demografia e também em termos de temperatura nesse momento do ano, e a Suécia adotou uma posição muito mais flexível. O que a gente observa nesses 2 países? Bem, no caso da Suécia,
houve um aumento de mortes significativo, são cerca de 8.400 casos confirmados na Suécia e cerca de 687 mortes. No caso da Noruega, foram 6.086 até ontem, casos confirmados, e apenas 93 mortes. Mas qual é o outro lado da moeda? Se a gente olhar o que aconteceu em termos de desemprego, o desemprego na Noruega, ou pelo menos pedidos de pagamento de seguro-desemprego, aumentou exponencialmente, muito mais do que no caso da Suécia. Então, esse é o dilema que todos os políticos, governos ao redor do mundo estão enfrentando. A gente precisa achatar a curva para evitar colapsos dos sistemas de saúde, e o distanciamento social é necessário. Por outro lado, isso tem um custo significativo em termos de atividade econômica. Se vocês me perguntarem qual vai ser a situação da economia mundial em 2020, tem uma coisa que, com certeza, eu posso afirmar: nós vamos entrar numa recessão mundial. Por que eu posso dizer isso? Por uma razão muito simples. Embora as pessoas não tenham consciência disso, não existe um consenso do que é uma recessão mundial, né? A nível de país, a gente tem regras típicas, são 2 trimestres de crescimento negativo, caracteriza uma recessão. Mas, a nível do mundo, como a maioria dos países, particularmente países em desenvolvimento, muitos deles não têm informação a nível trimestral, a gente não dá para fazer o mesmo tipo de estimativa. O que o FMI faz? O FMI tipicamente caracteriza uma recessão mundial quando ocorre uma queda na renda per capita mundial abaixo da tendência dos últimos anos. Então, por exemplo, a tendência de crescimento da renda per capita mundial nesse milênio era aí por volta de 2,5%. Hoje, a gente sabe que certamente isso não vai acontecer em 2020. Então, de acordo com esse ponto de referência aí do FMI, sim, teremos uma recessão mundial. E é pior do que isso, né? A OCDE e vários outros órgãos internacionais de análise e também empresas de consultoria já estão apostando numa contração do PIB mundial, como a gente observou em 2009, no contexto da crise financeira global. Agora, essa crise tem características muito especiais, porque ela começou, primeiro, com um impacto no lado da oferta, desorganização da oferta, principalmente na China, inicialmente, e isso tem implicações globais muito significativas. Basta lembrar, se a gente tentar comparar com o impacto do SARS lá em 2002, 2003, naquela época a China era menos de 5% do PIB mundial. Hoje ela é mais do que 17% do PIB mundial. Então, o lockdown, a quarentena draconiana na China, certamente afetou sistemas de produção ao redor do mundo. Nós vimos fábricas no Japão, fábricas até na Europa e nos Estados Unidos sendo afetados por não terem acesso a insumos que vinham da China. Esse foi o primeiro impacto, o impacto de oferta. Isso logo se seguiu a um impacto no setor de demanda, pela questão da incerteza e também por uma questão muito simples, a imposição de regras de distanciamento social, particularmente o setor de serviço, né? Todas aquelas áreas de consumo baseadas em interação social, seja o turismo, seja os restaurantes, seja vendas de uma maneira geral, foram significativamente afetadas. Então, isso é o que os países ao redor do mundo estão enfrentando, e o Brasil não é diferente disso. É claro que nós ainda estamos no início desse processo. Uma vantagem é que nós podemos aprender com a experiência de outros países. O Brasil não adotou uma quarentena a nível nacional, mas existem estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, que vêm implementando desde meados de março quarentenas com maior ou menor sucesso. O que a gente sabe é que
de uma maneira geral, muitos governos estão colocando a sua economia em coma para tentar diminuir o impacto da saúde, na saúde do Covid-19. Mas, claro que isso não pode continuar indefinidamente. Então, esse é o dilema que a gente vive nesse momento. Se vocês me perguntam qual vai ser a reação da economia brasileira e da economia mundial de uma maneira geral, existem vários cenários que a gente pode especular. Os otimistas acreditam que, mais cedo ou mais tarde, nós teremos ou uma vacina ou teremos uma combinação de drogas antivirais que aumentem a segurança das sociedades com relação à exposição ao Covid-19. E, com isso, naturalmente, nós vamos atingindo aí o processo, acelerando o processo de contaminação e levando, a um certo momento, a imunidade de rebanho. Qual vai ser o impacto em termos de fatalidades? É difícil estimar nesse momento, mas tudo vai depender da duração para que a gente chegue lá. Mas, certamente, para esse cenário ocorrer, e que levaria a uma recuperação num formato de um V, hoje, cada vez mais, fica evidente que a probabilidade que isso ocorra é relativamente baixa. Por quê? Porque o nosso nível de incerteza continua muito elevado. Basta ver, de novo, o que está acontecendo nos mercados financeiros. Mas também porque todos, a despeito de alguns desenvolvimentos nesses últimos dias nas áreas de vacina, que são muito promissores, mas a maioria dos analistas espera que uma vacina realmente só entre no mercado por volta de 2021. Então, de qualquer forma, nós temos aqui um período em que, muito provavelmente, nós teremos novos surtos dessa pandemia e, com isso, naturalmente, episódios de paralisação. Então, o cenário que vai ganhando maior apoio é de uma recuperação em U, no sentido que, certamente, ocorrerá uma recuperação econômica, na medida em que saiamos dessas medidas de quarentena, mas que isso vai levar mais tempo e, certamente, vai depender muito da capacidade de diferentes governos de implementarem políticas monetárias e fiscais que ajudem a minorar os efeitos econômicos da pandemia. Mas existe um cenário, vamos dizer, mais dramático, que é o de recuperação em W, né? Que é a possibilidade de diferentes surtos afetando sociedades em momentos espaçados, como nós vimos no caso da gripe espanhola lá em 1918-19, ou mesmo porque existem diferentes momentos da onda de impacto econômico. O ministro Paulo Guedes, há coisa de 2 semanas, apresentou um vídeo, o Ministério da Economia, que é muito didático, em que ele fala das 2 ondas, a onda do impacto na saúde pública e a onda econômica. Certamente, essas são, vamos dizer, as formas iniciais de análise. Mas um problema que a gente vai ter que se deparar, e já está se deparando, é uma terceira onda, independentemente de termos novos surtos da pandemia ou não, que é a questão de crises de liquidez associadas com a quarentena que vários países estão implementando, e a nível de estados no Brasil, já existe, e se isso vai se transformar numa crise de solvência. Então, essa é uma terceira onda que pode vir a ocorrer, que naturalmente faria com que essa crise econômica se transformasse numa crise financeira. Os bancos, as cooperativas, estão bem melhor capitalizadas hoje do que era o caso lá em 2008, 2009, mas, mesmo assim, a questão fundamental é como nós vamos tratar, particularmente numa economia como a economia brasileira, onde
quase 40% do mercado de trabalho é informal, como nós vamos fazer essa travessia? Daí a importância das medidas de política fiscal que o governo vem anunciando e que começa a implementar. Se tem 3 palavras que eu enfatizaria fora da questão da saúde pública nesse momento, essas palavras seriam implementação, implementação e implementação. Como esse dinheiro vai chegar lá na ponta, seja para o setor informal, seja para as pequenas e médias empresas. Então, de uma maneira geral, não é um quadro que permite muito otimismo, mas certamente a gente vai sair dessa crise. Como vamos sair dela vai depender, de um lado, de avanços na área médica, particularmente seja vacina, seja a composição de drogas que realmente tenham um efeito no tratamento do Covid-19, seja através de medidas fiscais e monetárias que sejam realmente capazes de permitir não apenas a ampliação da capacidade hospitalar para evitarmos picos de crise na medida em que a pandemia avança, mas também para fazer com que a sociedade tenha condições de sair dessa crise sem maiores fraturas. Porque se tem uma coisa que é muito clara que essa crise está colocando, vamos dizer, no farol de todas as sociedades, é que a questão da desigualdade econômica, obviamente, está sendo dramatizada pelo impacto na saúde pública que nós estamos observando nesse momento. Então, para finalizar, eu só diria, há muitos anos atrás, na época eu era funcionário do Banco Mundial, eu estava num jantar com o meu chefe, o presidente do Banco Mundial, e a pessoa presente que estava fazendo um discurso era o John Major, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. E ele nos contou a seguinte história. No início dos anos 90, ele foi à Rússia e se encontrou com Boris Yeltsin, naquela época presidente da Rússia, e ele perguntou, em uma palavra, qual é a situação da economia russa. E o Boris Yeltsin, no inglês macarrônico dele, disse good. O John Major se assustou com a resposta, porque ele sabia que havia uma situação muito complicada, e ele perguntou em 2 palavras. E o Boris Yeltsin disse not good. Essa é a nossa situação hoje. Muito trabalho a fazer e, particularmente, ter a capacidade, nesse momento, não apenas de aumentar a capacidade do sistema de saúde brasileiro. Nós temos, o SUS é uma plataforma que nos ajuda nesse contexto, muito diferente da situação de outros países em desenvolvimento, mas, obviamente, nós temos toda essa questão financeira e econômica em que a implementação das políticas do Banco Central, que saiu na frente, tem tomado atitudes muito positivas em termos de aumento de liquidez, mas particularmente agora em termos das medidas fiscais e que esse dinheiro chegue realmente nas mãos das pessoas, particularmente no setor informal e da pequena e média empresa. Eu termino aqui. Obrigado, professor Carlos Braga, pela sua primeira explanação. Eu queria convidar o Almada para a nossa conversa, pegando um gancho no que o senhor falou, professor, como o dinheiro vai chegar na ponta. Eu acho que esse é um grande desafio, né, Almada? Como que as nossas cooperativas vão poder repassar esse recurso aos nossos cooperados, né, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então, eu deixo com você, Almada, a palavra. Vamos tentar esclarecer esse ponto aí para o nosso público. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professor Carlos, aí pelas explicações. Boa tarde a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Nós, a partir do Bancob, do Sicob Confederação, temos uma responsabilidade grande de analisar os impactos de toda essa circunstância sobre o Sicob e propor caminhos e ações para as nossas cooperativas, de forma que todos nós possamos ter uma atitude positiva
nessa travessia, que não é uma travessia simples e fácil. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar compreender como todo esse fenômeno, né, da crise da saúde pública, com repercussões bastante sérias na economia, alcança as nossas cooperativas, os nossos empregados e dirigentes e, acima de tudo, os nossos cooperados. Então, nós tomamos aqui um conjunto de medidas, primeiro, para proteger a saúde e a integridade e a dignidade da comunidade de 42 mil pessoas que trabalham no Sicob. Depois, começamos a analisar quais os impactos dessa crise toda sobre os cooperados e, por fim, quais os impactos dessa crise toda sobre as nossas cooperativas e como elas devem se preparar para receber esse impacto e estar em condições de retomar a normalidade quando esse fenômeno tiver mais ou menos superado, seja ele na forma de V, na forma de U, na forma de W. Em algum momento nós vamos ter de estar aí buscando o caminho da normalidade. Mas esse não é o momento de buscar o caminho da normalidade, esse caminho é de nós enfrentarmos a questão de frente. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi começar a olhar para os dados das nossas movimentações financeiras para tentar entender a dimensão do impacto. E o termômetro que nós julgamos ser o termômetro mais interessante para esse fim os faturamentos que os nossos cooperados têm por intermédio das nossas maquininhas Cipag. Nós temos mais de 250 mil maquininhas espalhadas pelo Brasil todo e temos 800 mil cooperados, pessoa jurídica, e muitos deles usando a maquininha Sicob. Na primeira semana, nós vimos uma queda no faturamento dos nossos cooperados mais ou menos discreta, mas na semana, a partir do dia 22, na semana compreendida entre o dia 22 e o dia 28 de março, nós tomamos um susto. O faturamento dos nossos cooperados caiu 50%. Isso é um número altíssimo. E nós nunca tínhamos vivido um momento em que os nossos cooperados tivessem um choque no seu faturamento desse tamanho. E nós, então, começamos a tentar entender como essa queda de faturamento afetou os grupos dos nossos cooperados. E nós encontramos um trabalho que a Moody's tinha feito, analisando economias que já estavam com esse problema da Covid-19 mais avançados, e elas tinham organizado uma visão da economia a partir de 3 setores: um setor intensamente afetado pela crise, um setor moderadamente afetado pela crise e um setor discretamente afetado pela crise. Apenas para exemplo didático, o setor de alta exposição é formado pelas pessoas físicas autônomas, profissionais liberais, empresários informais, e pessoas que trabalham para eles. Setor de alojamento, lazer e turismo, companhias aéreas, serviços de alimentação e restaurantes, a educação, transporte rodoviário coletivo de passageiros, fabricantes e fornecedores de automóveis, varejo de uma forma geral e vestuário. Então, nós organizamos os nossos cooperados nesses 3 setores, esse que eu citei é o mais afetado, e quando a gente foi ver a queda no faturamento, nós ficamos ainda mais assustados. Os nossos cooperados severamente afetados tiveram uma queda de faturamento na primeira semana de 70%. Os nossos cooperados moderadamente afetados tiveram uma queda de faturamento de 50%. E os nossos cooperados discretamente afetados tiveram uma queda de faturamento de 25%. Ou seja, não tínhamos a situação dos não afetados, estávamos todos afetados, e a questão aí era verificar a profundidade, né, desse choque, sobretudo sobre a atividade econômica do cooperado e sobre o faturamento que cada cooperado tem. Bom, então, o segundo ponto é como nós podemos ajudar o nosso cooperado ao tempo que também pensamos na rigidez das nossas cooperativas. Nós encontramos um trabalho muito interessante feito pelo JP Morgan, em que ele analisa como funciona o impacto
essa expectativa de impacto de 70%, 50%, 30%, como é que ele se desenvolve no ciclo, ou pelo menos no primeiro ciclo da epidemia. Então, o que nós fizemos foi pegar um gráfico com as projeções das entidades de saúde, fazendo a curva de desenvolvimento da pandemia, normalmente 3 curvas, uma curva mais, uma visão mais pessimista, uma regular e uma otimista, mas as 3 curvas cobrindo um tempo de 120 dias. Então, o que nós percebemos é que as projeções iniciais estavam levando em consideração que nós passaríamos por um período de redução de circulação e, portanto, um choque de demanda sobre vários setores da economia no primeiro ciclo de 120 dias. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos essa curva de desenvolvimento da pandemia, nós fizemos uma curva espelhada da queda do faturamento dos nossos cooperados, para poder estimar quais seriam as necessidades de caixa que os nossos cooperados teriam ao longo desse primeiro ciclo da pandemia. Então, o que nós podemos observar é o seguinte: nós temos 800 mil cooperados, como eu já mencionei, pessoa jurídica, que empregam 7 milhões e 500 mil pessoas. Então, o Sicob pode trazer uma contribuição importante quando nós olhamos para esse recorte dos afetados, que são pessoas jurídicas, sobre a vida de 800 mil e vida de empregados. E nós percebemos que a fluxo de caixa do nosso cooperado ela vem do seguinte fenômeno: cai o faturamento, o custo fixo segue inalterado. Então, a resposta que o nosso cooperado deve dar ao momento econômico que ele está vivendo é ver o que dá para ele proteger de faturamento, para tentar fazer que alguma coisa do faturamento dele possa remanescer e, imediatamente, começar a desembarcar custo fixo para que ele não tenha uma corrosão de capital de giro a um ponto tal que impeça a retomada dele no final do ciclo. E aí nós vimos que, com o tempo, a equipe econômica do governo foi criando um conjunto de regras que ajudam os empresários a lidar com esse problema do custo fixo. Então, nós tivemos medida provisória que trata da questão do emprego, suspensão de temporária do trabalho, enfim, questões aí que poderiam minimizar os gastos com folha de pagamento. Nós vimos uma tendência muito grande dos nossos cooperados procurarem cada um dos seus fornecedores para renegociar contratos, aluguéis, etc. e tal, com vistas a reduzir o impacto do custo fixo sobre o fluxo de caixa dele, para que ele possa, lá na frente, ter condição de retomada. Mas nem todos conseguem desmobilizar o custo fixo rapidamente, e o residual de custo fixo continua naturalmente consumindo capital de giro. Então, a segunda questão que nós colocamos nas nossas projeções foi a seguinte: os nossos cooperados, na proporção de como estão sendo afetados, o faturamento caiu, quanto que eles têm de depósito do Sicob? E nós vimos que eles têm cerca de 8 bilhões de reais em depósito do Sicob. Então, nós imaginamos que, diante da queda do faturamento, eles vão naturalmente sacando o depósito que eles têm no Sicob para poder arcar com os seus compromissos. No momento quando que esse depósito, esse capital de giro que eles têm no Sicob termina? Vai terminando aos poucos, para alguns com 20 dias, para alguns com 30 dias, para alguns com 60 dias, para alguns com 180 dias, enfim, o impacto não é igual. Mas como, então, o Sicob poderia ajudar nesse processo? Desse processo que é o empresário, que é cooperado do Sicob, lidando com o problema e tentando se proteger para, no momento de retomada, ele estar em condição, claro, de fazer a sua retomada. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer no Sicob é ajudá-lo na desmobilização ou no diferimento de parte dos seus custos fixos. Um dos custos fixos importantes dos nossos cooperados é exatamente os vencimentos das operações de crédito que eles têm conosco.
Então, nós, como a maior parte dos bancos, eles anunciaram que prorrogariam por prazo de 60, 90 dias os vencimentos de operação de crédito com eles, já entendendo que clientes ou cooperados com tradição de pontualidade deixariam a tradição de pontualidade por fatos alheios à sua vontade, né? Então, anunciaram que estavam abertos para prorrogação. O Banco Central fez 2 resoluções que facilitou o processo de prorrogação e nós, então, criamos condições para que as nossas cooperativas possam fazer as prorrogações dos seus cooperados afetados. Então, o primeiro movimento que nós devemos fazer para ajudar que o nosso cooperado tenha condições de retomada ao final desse processo é ajudá-lo a desmobilizar custos, e uma das formas de ajudá-los a fazer isso é renegociando ou prorrogando as dívidas que eles têm conosco. O fato é que nem todos têm a mesma necessidade de prorrogação. Como eu disse, dependendo do grupo, teve uma queda de 70% de faturamento, outro grupo 50% de faturamento, outro grupo 25% de faturamento. Portanto, a resposta da cooperativa deve ser calibrada à necessidade do cooperado. O que nós vimos é que alguns setores da economia que não estão severamente afetados ainda, como, por exemplo, servidores públicos, que continuam com seus vencimentos em dia, estão procurando cooperativas para renegociar a dívida. E nós, com um conjunto de cooperados que estão muito afetados, temos de renegociar a dívida dele. Então, a cooperativa precisa ter esse discernimento de como encaminhar o assunto com vistas a dar ao cooperado as condições adequadas de retomada. Outra medida que nós podemos fazer para os nossos cooperados, para ajudar a atenuar o efeito da crise e fazer com que eles tenham uma melhor capacidade de retomada, é pensar em linhas de crédito emergencial que permitam eles diferirem obrigações que eles têm no período agudo da pandemia, no tempo e no futuro. Um exemplo de uma nova linha que tem essa capacidade de ajudar na resiliência do empresário é essa linha para financiamento de folha de pagamento que o Tesouro, em conjunto com o Banco Central e o BNDES, programaram, onde o cooperado pode procurar a cooperativa ou um banco, solicitar uma linha de crédito de 36 meses, 6 meses de carência, 30 meses para amortizar, com uma taxa de 3,75 ao ano. Ou seja, o que nós estamos fazendo é tirando do fluxo de caixa dele a pressão da folha de pagamento por 3 meses e diferindo as obrigações que eles têm, que continuariam sendo cumpridas pela linha de crédito ao longo de 36 meses. Isso, claro, vai ajudar o nosso cooperado a ter condições melhores de retomada lá na frente, né? Outra forma interessante que nós temos para ajudar os nossos cooperados é com informação. Nós precisamos ajudar os nossos cooperados a ter discernimento de como a crise afeta as finanças dele, para que ele saiba se proteger. Porque quando nós pensamos nesse modelo de projeção de impacto que nós fizemos, onde nós temos acima da abscissa do gráfico uma curva normal que tem, ao longo de 4 meses, desenvolve lá os contágios, depois os contágios começam a cair, e tem um impacto embaixo do nosso faturamento cooperado, a questão toda é o seguinte: no final da curva de baixo, quantos não vão chegar ao ponto inicial da crise? Qual vai ser o percentual de cooperado nosso que não vai ter condição de retomada? Nós vamos ter 5% dos nossos cooperados sem condição de retomada, 10%, 15%, 20%. Quantos por cento dos nossos cooperados não terão condição de retomada? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer como cooperativistas, porque está em nossas mãos tentar diminuir o número de cooperados que não conseguem a retomada. Como que a gente faz isso? Da maneira com que eu já me referi ao discorrer sobre o problema, né? Ajudando o cooperado a lidar com os custos fixos. E temos 2 formas de fazer isso. A primeira forma é ajudando, orientando como ele pode desmobilizar custo fixo. Desmobilizar significa suspender contrato de trabalho, eventualmente fazer uma demissão, renegociar o aluguel, etc.,
conversar ou repactuar algum contrato com o fornecedor, e ele fazendo isso, ele está desmobilizando o custo fixo, mas também ajudando ele a diferir no tempo o custo fixo que não pôde ser desmobilizado. Essas são as duas maneiras principais com que nós podemos ajudar. Eu termino dizendo que nós do Sicob, aqui do Centro Corporativo Sicob, então, nós programamos para um conjunto de atividades para aquelas cooperativas do Sicob que quiserem entrar de uma maneira mais efetiva no apoio aos cooperados. Nós estamos chamando esse esforço de período apoiador. E o que nós estamos fazendo no período apoiador? Como vocês conhecem, o nosso esforço comercial ele é todo feito a partir de um sistema de informações gerenciais que indica a cooperados que têm propensão para utilizar determinados produtos que nós oferecemos. Então, para cada um dos nossos produtos, nós temos cooperados que têm o perfil de utilizá-los, nós fazemos uma lista, mandamos para a cooperativa e a cooperativa acessa o cooperado oferecendo aquele produto e serviço para ele. Nós mudamos essa lista e criamos agora a lista dos afetados. Nós analisamos os nossos dados, classificamos os nossos cooperados pela severidade em que ele está sendo afetado pela crise e estamos mandando essa lista para cada cooperativa, para que a cooperativa possa proativamente ligar para o cooperado, conversar com ele sobre a forma com que ele está sendo afetado pela crise, dar para ele algumas recomendações de como é que ele pode lidar com o problema dele e oferecer para ele, eventualmente, uma renegociação de dívida, eventualmente uma linha complementar para ajudar na preservação do custo fixo ou diferir outros custos, mas também dar a ele informações que permitam ele estar se preparando para passar por esse momento difícil. Então, esse período apoiador é da máxima importância e é a forma que o cooperativismo tem de se diferenciar da instituição financeira convencional. É da natureza do banco convencional pensar na sua rigidez e, diante do risco, se retrair. Nós, como cooperativas, também temos de pensar na nossa rigidez, mas ao mesmo tempo que nós pensamos na rigidez do cooperado, porque a rigidez do cooperado tem um reflexo no nosso negócio, o cooperado estando bem, o nosso negócio também está bem. Então, a gente precisa combinar uma coisa com a outra. Dentro desse período apoiador também, nós estamos reduzindo alguns preços que nós cobramos dos nossos cooperados, né? Então, nós estamos com reduções de algumas condições para se pague, reduções ou melhorando alguma condição dos cartões de crédito, enfim, tem um conjunto de medidas que nós estamos tomando para tentar tornar os serviços financeiros que os nossos cooperados consomem a partir das cooperativas mais absorvíveis por eles do ponto de vista de custo, ao tempo que eles passam por essa crise toda que todos nós estamos passando. Eu termino dizendo que é nesses momentos de crise que o cooperativismo é provado, e nós, até aqui, todas as vezes que fomos provados, fomos bem-sucedidos. O que nós precisamos agora é de muita coordenação, de muita serenidade e de uma ação firme, uma ação pensada e planejada, e uma ação que possa, ao tempo que ajuda o cooperado, também preservar a rigidez da cooperativa e a saúde de todos nós que trabalhamos no Sicob, porque são 3 objetivos que nós estamos perseguindo. Saúde da comunidade Sicob, 42 mil pessoas, saúde das nossas cooperativas, 396 cooperativas com 3.600 agências, e saúde de 4.600.000, saúde financeira de 4.600.000 cooperados, que empregam quase 8 milhões de pessoas que não são associados. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Almada. Como eu falei no início, você frisou bem agora, né? O cooperativismo de crédito tem se mostrado uma grande força para superar essas crises recentes e certamente não será diferente agora, né? Eu tenho aqui inúmeras perguntas para vocês dois. Eu vou começar pelo professor. Chegou uma pergunta aqui, professor Carlos Braga. Qual a opinião sobre a potência das medidas adotadas até aqui pelo governo e pelo Banco Central? Bem, como eu mencionei durante a minha apresentação,
o Banco Central brasileiro saiu na frente com uma série de medidas para expansão de liquidez, algumas das quais associadas aí às decisões que bancos, cooperativas estão tomando, e isso é muito bem-vindo, né? Do ponto de vista das medidas fiscais, o governo também vem iniciando uma série de medidas que potencialmente podem ajudar com essa travessia. Mas, como eu disse, o problema é a questão da implementação. Então, por exemplo, quando falamos aí da questão do Corona Bônus, né, a ajuda às pessoas no mercado informal, a expansão do Bolsa Família, tudo isso certamente são medidas na direção correta. Nesse momento, a gente não deve se preocupar com o impacto fiscal dessas medidas. Pode-se até discutir se mais não é necessário. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos está expandindo medidas fiscais da ordem de 20% do PIB americano, 2 trilhões de dólares, né? Nós ainda estamos a uma fração disso. Agora, temos que reconhecer que mais tarde teremos que pagar essa conta, né? Então, isso também é algo que tem que ser levado em conta. Mas, nesse momento, a grande questão é exatamente como implementar essas medidas de forma eficiente, né? Nós vemos outros países, como a Índia, por exemplo, onde o mercado informal é 2, 3 vezes maior do que o mercado informal brasileiro, que certamente vão ter dificuldades muito maiores na implementação de medidas como aquelas que o Brasil já vem implementando. Mas a prova estará nos resultados, né? Eu diria que está no caminho certo. Nós temos, naturalmente, um sistema legal extremamente amarrado. Por exemplo, empresas com dívida na Previdência, elas não poderão ter acesso a certas linhas de crédito. Isso daí é uma questão constitucional, então não dá para mudar com uma canetada, né? Então, tudo isso são coisas que vão, de certa forma, amarrar o desempenho dessas medidas. Mas a direção que o governo tem tomado é a direção correta nesse momento de crise. Almada, em cima dessa colocação aí, veio um questionamento aqui para você. Queremos saber a sua opinião relacionada a essas medidas, especialmente direcionadas à liquidez. A questão da liquidez, ela afeta de forma diferente os agentes econômicos. Liquidez, no momento de crise, normalmente, os primeiros afetados são os bancos médios. Cooperativas e os bancos universais de varejo, os 5 bancos grandões, que têm uma captação muito pulverizada, elas são afetadas pelo problema de liquidez um pouco mais na frente. Então, o que nós fizemos na nossa interlocução com as autoridades foi procurar equiparar os instrumentos governamentais de proteção de liquidez das instituições financeiras, equiparar os instrumentos que foram colocados à disposição dos bancos aos das cooperativas. Ainda não conseguimos. Nós estamos com essa pauta aberta, essa discussão está sendo processada com o governo, mas ao tempo que nós ainda não temos nenhum choque de liquidez. O que está acontecendo no Sicob é que a nossa liquidez está subindo. À medida em que nós estamos quase todos em teletrabalho, que muitas das nossas cooperativas estão funcionando, a maioria absoluta está funcionando, mas não em plena atividade, nem em plena capacidade, o que está acontecendo é que os nossos depósitos estão crescendo mais rápido do que as operações de crédito, que estão um pouco mais devagar. Nós quase não estamos fazendo operações de crédito nova. O grosso que nós estamos fazendo é renovações e repactuação das operações em função das necessidades dos nossos cooperados. Então, no momento,
liquidez não é um problema para nós. Mas, à medida que a crise se aprofunda, a liquidez poderá vir a ser um problema para nós, e nós já estamos nos antecipando, criando discussões e válvulas de escape caso o problema se configure entre nós. No pior cenário nosso, nós fizemos 3 cenários, do cenário desastroso, muitos dos nossos cooperados não conseguiram atravessar os 120 dias, tiveram default, etc. e tal. Nesse pior cenário, nós vamos ter problema com 44 cooperativas, entre 396. É o que os nossos cenários indicam. Mas eu acho que esse cenário de 44 cooperativas com problema é bastante improvável. É bastante improvável, mas, como o professor Carlos falou, nós podemos ter uma recuperação muito mais lenta que nós esperamos. O ciclo de 120 dias pode não ser 120, ser 150, 160, 180. Então, podemos ter um desenrolar da crise que não foi captado pelos nossos modelos. Mas os nossos modelos, nós temos discutido, inclusive, abertamente com o Banco Central. Parece, para aquilo que se conhece da crise, que estão bem calibrados. Eu diria que, por enquanto, liquidez não é um problema para nós. Vamos pensar, então, agora no pós-crise, né, professor? Aí, qual que é a sua expectativa em relação à importância das cooperativas desse contexto pós-Covid-19? Bem, como o Almada já mencionou, as cooperativas têm um papel muito importante a nível do sistema de crédito, a forma como elas funcionam. E, no Brasil, isso é um sistema, né, que hoje, se a gente olhar de uma forma agregada, as cooperativas seriam já o 6º maior banco brasileiro, de uma forma agregada. Então, a importância delas, não há dúvida alguma. Além disso, como o Almada também mencionou, a questão de como o modelo de negócio das cooperativas. Eu diria que, de uma maneira geral, a experiência durante a crise e, na medida em que as cooperativas forem bem-sucedidas na implementação dos planos que já foram mencionados, elas vão ganhar mercado em termos relativos. Mas, obviamente, de novo, aquelas 3 palavras que eu já mencionei se aplicam a todos nós: implementação, implementação, implementação. E isso vai ser realmente o X da questão em termos de como nós vamos sair da crise, seja a nível do sistema de saúde pública, seja a nível do governo e a liderança na coordenação dessas medidas, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal. E, em termos de negócio, obviamente, aqueles que forem melhores na observação do que os clientes realmente precisam nesse momento de crise, certamente vão sair melhor em termos de um futuro pós-crise. Você gostaria de complementar alguma coisa em relação a esse pós-crise, Almada? O que eu posso, na verdade, é confirmar, né, o entendimento do professor Carlos. Tradicionalmente, nas crises, o cooperativismo ganha mercado, ele é visto como uma instituição financeira mais próxima e mais benéfica. Então, nós temos de estar preparados para isso. Mas, como eu disse, o grande desafio é que o nível de resposta das cooperativas seja minimamente uniforme. Nós podemos, e eventualmente temos, uma diferença de velocidade de resposta entre as cooperativas. Cooperativas que respondem muito bem e rápido e cooperativas que respondem bem mais devagar. Então, o que me coloca algum ponto de interrogação no pós-crise é a capacidade das cooperativas de agirem de forma coordenada. Como eu sou um otimista, eu entendo que nós vamos conseguir coordenar e vamos sair em bloco, fortalecidos e ganhando posições de mercado pós-crise. O professor, chegou uma outra última pergunta aqui. Quais são os setores que estão sofrendo maior impacto por essa quarentena? Quais estarão em risco e quais estarão em vantagens?
Bem, como o Almada já mencionou naquele estudo da Moody's, aqueles setores que, particularmente de serviços, turismo, todo o setor de restaurantes, todo o setor de viagem, são os setores que estão tendo um impacto mais significativo da crise. O setor manufatureiro também está sendo afetado, mas essa é uma crise que está inicialmente tendo um impacto particularmente dramático no setor de serviços, né? Agora, existem exceções, né? Existem companhias de delivery, por exemplo, iFood, para citar uma, mas que estão naturalmente utilizando a vantagem competitiva que eles têm de trabalhar no mercado com base em aplicações, plataformas, aplicativos, que vem sendo potencializado durante esse período de crise, né? Mas, de uma maneira geral, o setor de serviços é o setor que está sendo muito afetado. Turismo, de uma maneira geral, a gente vê um impacto dramático, e isso tem implicações muito significativas para países como, por exemplo, a Itália, né, que certamente está sendo afetada não só pela crise de saúde, mas por uma crise econômica muito significativa, e isso vai colocar em teste a União Europeia nas próximas semanas. Uma das complicações adicionais dessa crise é o seu impacto sobre o sistema de governança global. A União Europeia, nesse momento, há uma grande discussão se ela vai emitir títulos especificamente associados à crise do coronavírus, que sejam, vamos dizer, colateralizados por países como a Alemanha, que tem uma situação fiscal e econômica muito melhor do que a situação da Itália. Esse debate é um debate extremamente nocivo nesse momento, porque se isso não avançar rapidamente, nós podemos ver a crise do coronavírus se transformando também numa crise de governança, por exemplo, no contexto da União Europeia. Mas, como eu disse, o setor de serviços está na ponta aí dessa crise. Mas isso não quer dizer que o setor manufatureiro também não esteja sendo afetado. E, particularmente, nós vamos ver novas ondas nesse processo. Por exemplo, a China agora está eliminando a quarentena mais draconiana, as fábricas estão voltando a operar. No entanto, do ponto de vista da demanda pelos insumos chineses, como essa crise vai vindo em ondas, a Europa e os Estados Unidos estão sendo significativamente afetados, então a demanda por produtos chineses está caindo significativamente nesse momento. Então, todo mundo está sendo afetado, mas é o setor de serviços que está na ponta de impacto da pandemia nessa fase inicial. Nós estamos já chegando no final da nossa webinar. Eu queria pedir, Almada, uma última mensagem rápida às nossas cooperativas de crédito no Brasil, por favor. O que eu tenho a dizer é o seguinte: até aqui nós estamos nos saindo bem, aquilo que nós temos planejado tem sido implementado, isso é uma coisa muito positiva. Nós estamos conseguindo ter um bom grau de resposta às políticas públicas, né? Embora tenha algumas políticas públicas que nós ainda estamos construindo a tecnologia para poder alcançar, mas eu termino dizendo que nós todos temos de estar, como eu disse, unidos e coordenados para sair dessa crise juntos e fortalecidos. Eu só queria terminar, Alexandre, com uma boa notícia, né, com relação, inclusive, à última resposta do professor Carlos. No ponto mais agudo da crise até aqui, e pode ser que a gente tenha alguma situação futura pior, a queda do faturamento dos nossos cooperados no agregado foi de 45%, como eu disse, na hora que a gente abre 45%, dá 70%, 50% e 30%. Mas hoje a queda está só em 25%. Então, já há um certo relaxamento
das regras de isolamento social, e o Cicobi já recuperou parte dos seus negócios. Então, nós não estamos ficando o tempo todo da crise no mínimo histórico. Está tendo uma navegação dentro do problema, e hoje o problema está 50% do que ele estava na quarta-feira da semana passada, em termos de faturamento dos cooperados. É isso aí, vamos sair bem dessa. Esperamos que sim. Agradeço aí a Almada, professor Carlos Braga, pela participação de vocês, extremamente rica nessa primeira webinar do Sistema OSENG. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, principalmente aqueles que encaminharam perguntas. Infelizmente, o tempo foi curto para poder responder a todas. E eu gostaria já de deixar o convite aqui para a nossa próxima webinar, segunda-feira, dia 13, nós vamos discutir aí as oportunidades e desafios para as cooperativas de saúde em tempo de Covid-19. Então, meu muito obrigado a todos. Nos encontraremos na próxima segunda-feira. Um abraço. Abraço. Foi ótimo. Tirando o delayzinho que deu, ficou excelente no YouTube. Muito bom. Agora, muita pergunta dos nossos psicólogos, inclusive. Dá para a gente explorar umas boas perguntas para eles internas. Se tiver jeito, a gente pode falar. Vou consolidar tudo, porque algumas eu consegui tirar foto. Beleza. E aí, Alexandre? Acho que encerrou, né? Sim, aqui. Não, eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Desculpa, estava com som aqui no mudo. Obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu sei que sua agenda está um pouco tumultuada e vamos caminhar junto aí nessa recuperação. Professor Carlos Braga, obrigado também mais uma vez pela sua dedicação.